galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, sétima rodada, chegou ao seu final. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo costumeiro que estamos fazendo e que a gente pretende fazer até o final do Brasileirão, caso tenha condições para isso. Lógico, vai ter vezes que, é óbvio, não vai ter condições de fazer esse resumo por várias questões, principalmente por questões profissionais. Mas, enquanto der, a gente vai fazendo esse resumo. E vamos lá para o nosso resumão da sétima rodada. Então eu peço que você, meu amigo torcedor brasileiro, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 99 22 54 512, que está aqui na descrição. Vai lá no WhatsApp, diz o seu nome e o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal. Então vamos lá, galera. Tivemos aí Ceará e Fortaleza, vitória do Ceará, mais uma vez, em cima do Fortaleza. O jogo do Fortaleza não encaixa com o do Ceará, e ao contrário, encaixa, por isso que o Ceará está levando vantagem. A maneira do treinador do Ceará montar o seu esquema está sendo bem mais sucedido do que a maneira como o Fortaleza monta o seu esquema. Talvez seria a hora do Rogério Ceni mudar o seu estilo quando jogar com o Ceará. Não sei se isso vai acontecer, mas seria uma alternativa para ver se consegue mudar esse cenário, que a torcida do Fortaleza está bem chateada com isso. Placar justo, Ceará 1, Fortaleza 0, placar justo. Fluminense 1, Atlético Goianiense 1. Fluminense vem aí numa crescente, o Atlético Goianiense teve sua vitória sobre o Flamengo, depois veio caindo, e consegue um grande empate o Atlético Goianiense. O Fluminense, provavelmente, se não tivesse jogador expulso no primeiro tempo, acredito eu que não perderia o jogo. Não perderia o jogo. Como não perdeu, foi empate. Mas com um jogador a menos no segundo tempo inteiro, ficou bem complicado. O Atlético Goianiense foi ousado, foi para cima, tentou, lutou e acabou conseguindo o empate por méritos. Mas a expulsão foi determinante para que o Atlético Goianiense conseguisse o empate. E o Fluminense segue aí sua caminhada. É um time que, como eu imaginava no início do campeonato, que acredito eu que não vai ter muitos sobressaltos em relação ao rebaixamento. É um time que vai ficar mais para o meio da tabela para cima do que do meio da tabela para baixo. O Atlético Goianiense é a tônica, brigar para permanecer na Série A. Goiás e Corinthians. Goiás 1, Corinthians 2. O Corinthians fez o gol de desempate no finalzinho. O Corinthians tem que somar ponto. Era uma disputa direta. Os dois na parte de baixo da tabela. Situação, a corda apertando o pescoço do Thiago Nunes. O jogo não foi bom, mas o que vale é o resultado. Tem alguns times neste momento do Campeonato Brasileiro que jogar bem é o que menos está importando. O que está importando é fazer ponto. E nesse caso entram Goiás e Corinthians. E o Corinthians acabou levando esses 3 pontos muito importantes. Goiás, nesse início, vem patinando demais. A princípio, o Goiás tem que pensar em pontuar para se distanciar da zona do rebaixamento, porque está todo mundo muito próximo, principalmente na parte de baixo da tabela. E o Corinthians tem um respiro a mais. Jogou bem? Não, mas teve um respiro a mais. Vitória de 2-1, que não é nenhum alarde o Corinthians vencer fora de casa, mas com o futebol que vem apresentando, muitos torcedores colocam a mão para o céu. Botafogo 0, Curitiba 0. Jogo muito cadenciado, muito lento. O Botafogo entrou com formação diferente do que quando joga com os times que têm uma qualidade maior. Quando o Botafogo joga com um time com qualidade maior, ele tem uma forma de jogar, entra com uma formação. Quando o Curitiba entrou com outra formação.
O Curitiba veio aí de uma vitória e agora de um empate, vem se recuperando. O Curitiba teve um período aí de várias derrotas no Campeonato Paranaense e no Campeonato Brasileiro, mas vem se recuperando aos poucos aí no Campeonato Brasileiro, vem se encontrando, vem se encaixando. E o Botafogo termina como pior carioca e na zona do rebaixamento. Botafogo já termina na zona do rebaixamento. Vamos lá. Olha como é o Campeonato Brasileiro. Ganhou do Atlético Mineiro, um dos candidatos postulantes ao título. Empatou com o Flamengo, estava meia boca lá, mas também tem um elenco poderoso e candidato ao título. Mas está na zona do rebaixamento. Por isso que quando eu falei para a torcida do Botafogo, calma, calma, não vamos nos iludir, pezinho no chão. Depois acha que era pilha minha, eu só falo mal. Não falo mal. Tentem enxergar o óbvio do que é o time do Botafogo. Não é ruim para ser rebaixado, mas também não é bom para ser campeão. E também ainda não é bom para pensar numa vaga para Libertadores. Não é. É para permanecer na Série A. Igualmente o Curitiba. Para permanecer na Série A. Então o empate foi muito bom para o Curitiba e horroroso para o Botafogo, porque o Botafogo entra na zona de rebaixamento. Eu acho que está na zona de rebaixamento, se não estiver enganado. Atlético Paranaense 1, Bragantino 1. Esse jogo eu não vi. É uma dificuldade assistir o jogo do Atlético Paranaense, é uma dificuldade muito grande. Consigo ver às vezes quando passa na TNT, mas essa rodada teve muito jogo, mas o placar para o Atlético Paranaense foi horroroso. Horroroso. Tanto para o Atlético Paranaense quanto para o Bragantino. Mas o Furacão, pior ainda, que jogou em casa, vem aí de várias derrotas. Estou acompanhando no WhatsApp a torcida do Furacão reclamando barbaridade, barbaridade. Sem treinador, tá complicado. Bem complicado mesmo a situação do Atlético Paranaense. Tem que tentar se recuperar logo, porque senão daqui a pouco a corda vai apertar. Quem vai ser o treinador? A gente ainda não sabe, mas tem um monte de treinador no mercado. Nesta rodada mesmo, o Bahia também não tem treinador. Vamos ver quem será o treinador do Atlético Paranaense. Placar horroroso para o Furacão. Bahia 3, Flamengo 5, um dos melhores jogos até agora. O placar, na verdade, é mentiroso. É mentiroso. O Bahia fez 3 gols, mas o placar é mentiroso. Esse placar poderia ter sido muito mais dilatado. O Bahia se livrou de tomar um sapeca daquele de 6, 7, 8. Essa é a verdade. O campo estava muito pesado. O goleiro do Flamengo deu um mole. Acabou entregando um gol. O pé do jogador do Bahia, mas também a zaga do Bahia deu um mole danado. O Bahia tem que se recuperar, Roger foi mandado embora e o Flamengo aos pouquinhos vem entendendo o que o novo treinador quer e vem subindo. Bom, o Flamengo ia subir de produção de qualquer maneira e com qualquer treinador, pela qualidade do time. Ninguém podia duvidar. Se alguém duvidou, viajou na maionese. E o time está voltando a encaixar. Está voltando a pegar confiança. Vai ser campeão? É outros detalhes. Mas acredito eu que quem conseguiu ganhar do Flamengo com facilidade, legal. Porque a partir de agora, acredito que os times terão muita dificuldade de ganhar do Flamengo, porque o Flamengo está voltando a encorpar. E isso, para os adversários, é um grande problema. Flamengo 5, Bahia 3. Bahia 3, Flamengo 5. Placar justo, mas mentiroso. Flamengo já deu um salto na tabela, já está na parte de cima da tabela. E o Bahia perdeu
a sua liderança como melhor nordestino. Os melhores nordestinos são os times do Ceará, como são no Brasil, porque a Copa do Nordeste, os dois últimos campeões foram Fortaleza e, nesse ano, o Ceará. Bahia também tem que se arrumar. Palmeiras 1, Internacional 1. O Palmeiras é aquele caso de incompatibilidade de genes. Os jogadores não têm compatibilidade, as características parece que não batem, as características pessoais dos jogadores também são muito introspectivos, isso atrapalha muito o time. Treinador já na corda bamba. O Palmeiras é o único invicto do Campeonato Brasileiro, ainda não perdeu, mas a torcida não aguenta mais o futebol do Palmeiras, que realmente é um futebol chato de se ver. E o Internacional, jogando fora de casa, com muitas reservas, jogou muito melhor do que o Palmeiras, poderia ter ganho. Tem polêmica nesse jogo aí, mais uma vez, com o VAR. Teve polêmica em vários jogos com o VAR, O VAR, em vez de ajudar, está começando a atrapalhar. Ou seja, para atrapalhar, tira o VAR e deixa só o árbitro, mas para algumas coisas o VAR está sendo justo dentro daquele critério que a gente imagina de honestidade. Se começar a desconfiar que tem falta de honestidade dentro do VAR, aí, parceiro, aí um abraço. Então a gente está falando que o VAR é justo dentro de um critério de confiança, de verdade. Mas se começar a pairar a dúvida se tem verdade ou não, aí é complicado. Até porque já estão começando a questionar esse aparelho de aferição dessa linha azul e vermelha. Já estão falando que esse software não é adequado, não é o melhor, e esse software paira muitas dúvidas. Bom, aí, irmão, vai ficar muito do complicado. Mas é o que tem por enquanto. Então, Palmeiras 1, Internacional 1. Jogo muito do chato, que o resultado para o Internacional foi bom, porque continua na liderança. Os times que vêm embaixo encostam um pouquinho mais, mas continua na liderança. E o Palmeiras, aquela bomba relógio. Santos 2, Vasco 2. Um dos melhores jogos também do Campeonato Brasileiro. O Santos está tendo sucessões de problemas com o VAR. Geralmente as decisões estão indo contra o Santos, não em relação a roubo, mas em relação à decisão. Está faltando um pouquinho de sorte, que daqui a pouco vira para o lado do Santos. O Vasco surpreendente, Achei que o jogo seria de outra maneira, até porque o Vasco estava com um time muito desmantelado. O Vasco fez um jogaço também, jogo muito bom. É um jogo que nenhum dos dois times merecia perder, como o Santos e o Flamengo, nenhum dos dois times merecia perder. Os dois times mereciam ganhar, Santos e Flamengo, os dois times mereciam ganhar, apesar do Santos ter tido mais posse de bola, mas os dois times mereciam ganhar, como o Santos e Vasco, os dois times mereciam ganhar, mas acabou empatando. Um jogaço, e o Santos vai subir, e o Vasco da Gama está se mostrando um time bem consistente, o que eu falei no início do campeonato. Para mim, os times mais consistentes, tirando o Flamengo, tá? A gente tem que tirar o Flamengo. Mais consistente dos três, Fluminense, Vasco e Botafogo, era Fluminense e Vasco. O Botafogo é o que eu mais temia. É só olhar a classificação agora. O Botafogo está na zona de rebaixamento. Grêmio 1, Sport Recife 2. A surpresa da rodada. Foi aquele jogo de 297 milhões de chutes ao gol e só entrar um. E aonde o time chuta 5, entra 2. Essa foi a tônica do jogo. O Sport Recife se defendeu muito bem e o Grêmio não conseguiu ser competente. Grêmio muito próximo da zona do rebaixamento. Muito próximo da zona. Muito próximo mesmo. O gol do Cebolinha, o gol do Cebolinha, o gol do PP
livrou o Grêmio de ter entrado na zona do rebaixamento. Então, o Grêmio tem que melhorar. O Renato fala que vai melhorar, que vai melhorar, que vai melhorar, mas já está na 7ª rodada. Sei que o Grêmio tem um jogo a menos, mas já está na hora de o que se fala colocar em prática. O Grêmio está devendo. O Sport Recife vai ser aquele time também, junto com mais uns 4, 5 aí, que o foco é permanecer na Série A, mas o Sport vai sempre vender muito caro a sua derrota, como acontece. Contra o Curitiba, perdeu no finalzinho, num pênalti, numa bobeira, porque senão tinha conseguido empate, e agora consegue essa vitória. Já a Ventura começa bem a sua trajetória no Sport Recife. Tudo bem que é uma derrota, uma vitória, mas o time já deu um salto de qualidade. E Atlético Mineiro 3, São Paulo 0, tinham esquecido um pouco o Atlético Mineiro, já nem contavam mais com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro volta, ninguém pode esquecer, se alguém esqueceu é um grande de um besta. Atlético Mineiro volta, ficou um tempo afastado por causa do Campeonato Mineiro, mas volta, ganha de 3-0. Não começou bem o jogo, poderia ter tomado uma saraivada de 2 ou 3-0 no primeiro tempo, nos 30 primeiros minutos. São Paulo poderia ter enfiado uns 3, mas a bola não entrou, bateu 2 bolas na trave, os jogadores perderam muito gol. E depois que o Atlético Mineiro fez o gol aos 30 minutos, mais ou menos, no primeiro tempo, só deu o Atlético e o placar foi justo, porque o São Paulo psicologicamente desabou, não deu nada certo, os jogadores ficaram apáticos e o Atlético Mineiro fez 3 como poderia fazer 4. Com isso, a classificação do campeonato fica desta maneira. Internacional, líder do campeonato, continua líder com 16 pontos em 7 jogos. Segundo colocado, São Paulo, mesmo com a derrota, com 13 pontos em 7 jogos. Ou seja, a diferença que o Internacional já teve de 5, agora está com 3 pontos para o São Paulo. Terceiro colocado, o Atlético Mineiro, que muitos já tinham esquecido, porque veio aí de uma sequência de derrotas, 2 derrotas, está lá em terceiro lugar com 12 pontos em 6 jogos. O Galo tem um jogo a menos. Então essa diferença pode diminuir. O Vasco da Gama, que eu digo, que é um time que está se consolidando, não sei se vai se manter ali no G4, entre os 6 primeiros, não sei se o Vasco vai conseguir por causa do elenco, mas o Vasco, acredito eu, que fique na primeira página da tabela o Campeonato Brasileiro inteiro, acredito eu. Em quarto lugar, com 11 pontos em 6 jogos, também tem um jogo a menos. Eu acho que esse jogo a menos é justamente contra o Vasco, com 11 pontos. É o melhor carioca, o Vasco da Gama. Em quinto lugar, o Fluminense, também com 11 pontos. Vem subindo, estava com 2 vitórias, teve um empate nessa rodada com 11 pontos em 7 jogos. E o Flamengo, que estava lá embaixo, começa a se recuperar, está em sexto lugar, também com 11 pontos. Os 3 cariocas com 11 pontos. O Flamengo com 7 jogos, só que o Flamengo perde no saldo de gols. O Flamengo está com saldo de gols 0. O Flamengo não perde há 5 jogos. O Flamengo, na verdade, só perdeu o primeiro, né? Não, perdeu 2 jogos. O Flamengo perdeu 2 jogos. O Flamengo perdeu pro Atlético Goianiense, perdeu pro Atlético Mineiro e pro Atlético Goianiense. O Flamengo vem aí de 5 jogos sem derrotas, 3 vitórias e 2 empates. Vem subindo aos pouquinhos e ninguém esperava outra coisa. Em sétimo lugar, e melhor nordestino, o Ceará em sétimo lugar com 10 pontos, com 7 jogos. Em oitavo lugar, o Palmeiras, por isso que está sendo criticado. Em oitavo lugar, com 10 pontos em 6 jogos. Tem um jogo a menos, vai ter que colocar esse jogo aí em dia e pode dar um salto legal e ficar lá em terceiro lugar se ganhar esse jogo. Em nono lugar, o Corinthians, que estava sendo muito criticado, estava lá beirando a zona do rebaixamento. Em nono lugar, com 8 pontos, também com 6 jogos. Se tivesse 7 jogos com uma vitória, estaria ali com 11 pontos, estaria ali no meio de Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. Fortaleza, que era o melhor
Nordestino na última rodada, agora perdeu essa posição para o seu arquirrival Ceará, justamente por causa do clássico. Fortaleza está com 8 pontos em 7 jogos. Na verdade, a pontuação está muito baixa, muito baixa, muito baixa. Vou ser bem sincero, do Fluminense para baixo, na minha visão, a pontuação está muito baixa para 7 jogos, muito baixa. Ou seja, do 5º lugar para baixo, a pontuação para mim está baixa. Em 11º lugar, o Santos, com 8 pontos em 7 jogos. O Santos vem aí de 2 derrotas e 1 empate, tem que melhorar. O Bahia caindo vertiginosamente nos últimos 4 jogos. Nenhuma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Está aí com 8 pontos em 6 jogos, pontuação baixíssima. Atlético Paranaense continua uma decepção. Em 13º lugar, próximo da zona de rebaixamento, com 7 pontos em 7 jogos, com saldo de gols -2. A campanha do Atlético Paranaense é muito ruim. Sport Recife, em 14º lugar, também com 7 pontos em 7 jogos, só perde a posição para o Atlético Paranaense no saldo de gols. O Atlético Paranaense vem dos últimos 5 jogos de 4 derrotas e 1 empate. O Sport Recife está até melhor. Nos últimos 5 jogos teve 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. Só para você ver como a campanha do Atlético Paranaense é muito ruim. O Curitiba está em 15º nos últimos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Então o Curitiba vem se recuperando. Enquanto o Atlético Paranaense vem caindo, o Curitiba vem se recuperando, também com 7 pontos, mesmo número de pontos de Sport Recife e Atlético Paranaense, mas perde no saldo de gols, que está com -3. Em 16º lugar, o último time fora da zona do rebaixamento, o Grêmio, uma campanha horrorosa do Grêmio, com 7 pontos em 6 jogos. Nos últimos 5 jogos, 4 empates e 1 derrota, muito ruim. O Renato está falando, mas na prática não está acontecendo isso. Tem que melhorar e muito. E na zona do rebaixamento, o Botafogo em 17º, com 7 pontos em 6 jogos. Bragantino em 18º, com 6 pontos em 7 jogos. O Atlético Goianiense com 5 pontos em 6 jogos. E o Lanterninha agora é o Goiás, com 4 pontos em 5 jogos. Galera, essa rodada também mexeu muito na tabela. Já tem Carioca agora, já tinha, que o Flamengo já tinha ficado na zona de rebaixamento, agora o Flamengo vai para a parte de cima da tabela, o Botafogo vai para a zona de rebaixamento, o Grêmio está sendo uma decepção, como o Atlético Paranaense está sendo uma decepção, Palmeiras continua questionado, o Lanterninha agora é o Goiás, mas o líder continua o Internacional. Essa foi a minha análise e conto com a participação de todos vocês. E no final da noite, se Deus permitir, e creio que Ele vai permitir, acompanhem a análise da 8ª rodada, o pré-rodada do Brasileirão, 8ª rodada, no final da noite. Um abraço, até mais, fui!